Boa noite, né, gente? Mais uma vez estamos aqui no nossa terça-feira de reflexão, de estudo. E um recadinho para a gente lembrar mais uma vez o nosso terceiro encontro espírita, né, aqui de Pouso Alegre, que vai acontecer dia 11 de abril no Marques Plaza. As inscrições pelo Simpla ou pelo WhatsApp, tem no cartaz lá, tá? Hoje nós vamos ter a palestra do Léo, Seja Feita a Vossa Vontade, o Poder da Aceitação. E, antes de tudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial para começar os nossos trabalhos. Então, vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectando com as forças do bem, da paz e do amor que prepararam esse encontro para nós hoje. E vamos pedir a Deus Pai e a Jesus, nosso mestre e amigo maior, que possam nos intuir e que nós possamos ter o nosso coração aberto para todo o ensinamento que nos for transmitido hoje nesta casa. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãs e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar nos abençoar em mais essa noite de reflexões. O nosso tema de hoje é um tema... Eu sempre falo que quando vamos trabalhar em cima de alguns certos temas, sempre vamos ter alguma certa dificuldade em falarmos. Porque alguns temas, como o que envolve hoje, são temas muito pessoais, muito individuais. Mas, juntos, vamos estar trabalhando com o nosso tema hoje. E o nosso tema é: que seja feita a sua vontade, o poder da aceitação. Fabiana, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Então, quando falamos essa frase, seja feita a sua vontade, o que vem na nossa cabeça? Raquel? Seja feita a vossa vontade. Quem disse isso? Quem nos ensinou isso? Muito bem, né? E ela veio reforçar uma tradição judaica também, porque já no Antigo Testamento já se tem onde a vontade de Deus sempre vai se prevalecer. E não poderia ser diferente. Ele não é o Pai, o Criador, a inteligência suprema, a vontade absoluta, não poderia ser diferente. Só que, como eu disse, é um tema muito individual. Vamos abordar juntos, mas cada um, na sua própria consciência, espero que possa refletir, assim como eu também vou refletir, e cada um aqui fazer a sua própria reflexão na sua consciência, para que possamos chegar nesse entendimento da sua vontade. Quando os discípulos pedem para Jesus: Mestre, nos ensine a orar. Jesus fala, quando forem orar, digam, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a oração continua, mas vamos parar aqui, senão 1 hora já é pouco para falar só dessa pequena frase. Se nós formos falar da oração inteira, vamos precisar de mais tempo. Mas nós sempre dizemos isso aqui na frente,
Jesus, o nosso divino amigo, nosso modelo e guia, ele não é chamado mestre à toa. Porque o verdadeiro professor, o verdadeiro mestre, o que caracteriza o verdadeiro mestre? O que caracteriza o verdadeiro professor? Eu não falei que a gente ia fazer a exposição juntos? Vamos fazer. O que caracteriza o verdadeiro professor? Quando a gente era adolescente e os nossos pais falavam para a gente fazer alguma coisa e eles não faziam aquilo que eles estavam falando, o que a gente falava? Mas o senhor e a senhora não faz o que a senhora está falando para a gente fazer? E não é isso que os pais de hoje em dia ouvem também dos seus filhos? Mas Jesus era o verdadeiro mestre. Ele não somente falava, mas ele exemplificava. Jesus, no seu momento de aflição, no jardim do Getsemane, na quinta-feira à noite, na noite em que ia ser entregue, ora ao Pai e diz: Pai, que se for possível, que se afaste de mim este cálice da dor, do sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele, o justo dos justos, o espírito sem mácula em seu espírito, se entregou à vontade do Pai. E muitos podem estar imaginando, nossa, mas será que a vontade de Deus que Jesus fosse sofrer? Será que essa é uma imagem de um Deus misericordioso, um Deus bondoso? Acho que não, né? Então, certamente, a vontade de Deus não foi ver o seu filho sofrer. Assim como não é a vontade de Deus de vermos nós sofrermos. Porque nós também somos filhos de Deus. Quando Jesus aborda, quando nós pedimos, em oração ao nosso Pai, em prece, Jesus fala: qual filho que pede ao pai um pão e o pai dá uma pedra para ele? Não é verdade isso? Os pais que estão presentes aqui. Qual é o pai que não quer ver a felicidade do filho, que faz de tudo para ver a felicidade dos filhos? E Jesus ainda complementa: se vós que são imperfeitos já sabem disso e querem o amor, a felicidade dos filhos de vocês, imagina Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador. E por que eu estou dizendo isto? Porque quando nós falamos que seja feita a vossa vontade, que é a vontade de Deus, quando que nós utilizamos essa frase? Para coisas positivas ou para coisas negativas? Negativas, não é mesmo, Hugo? Negativas. Na grande maioria das vezes, nós usamos em situações de dificuldade. Não, temos que aceitar a vontade de Deus, uma perda de um ente querido, um revés financeiro, um problema material. Só que eu faço uma pergunta: qual é a vontade de Deus? Eu sempre falo que os espíritas são bem arrogantes, né? Nós queremos saber até qual que é a vontade de Deus, mas não é arrogância não, é lógica. Qual que é a vontade do Pai perante o seu filho? Ele evoluir e principalmente ele ser o quê? Nós somos feitos para quê? Por que Deus nos fez? Dona Cida? Muito bem, Dona Cida, muito obrigado. E eu vou chamar agora Chico Xavier. Ele não vai se materializar aqui não, tá, gente? Mas a sua essência. Dizem que uma certa vez, Chico Xavier, criança, estava na escola e a professora disse, possivelmente nós ouvimos essa questão também: o que vocês querem ser quando crescer? Dizem que Chico respondeu o quê? Feliz. Eu quero ser feliz.
Aí a professora, brava, né? As professoras antigamente eram mais bravas, né? Vira para Chico e falou assim: ô Chico, você não entendeu a tarefa. E Chico, já na sua música católica, muito bonita, aos católicos que estão nos escutando aqui. Ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus, que é o nosso Pai, Ele nos quer ver sorrindo. Sorrindo. Então, essa frase ela é muito significativa, só que nós distorcemos muito ela pelo lado negativo. Porque quando nos perguntam qual é a vontade de Deus, a resposta nossa veio para o lado negativo, porque nós temos uma visão materialista, nós temos uma visão vitimista, nós temos uma visão de tirar a nossa responsabilidade e colocar a responsabilidade em quem? Em Deus. Mas a vontade de Deus é que sejamos felizes. A vontade de Deus é como Jesus veio nos disse, que Ele quer que nós tenhamos vida, mas vida em abundância. Vida, a verdadeira vida, que é a vida espiritual, é a nossa essência. Nós somos espíritos. Por isso que o espiritismo é tão importante nessa caminhada de evolução da humanidade. Como religião, não, tão pouco. Quantas religiões já passaram e quantas ainda devem passar? Mais uma vez, quando perguntam para Chico se o espiritismo seria a religião do futuro, o que Chico responde? Não, religião do futuro não, mas o futuro das religiões. Por que isso? Porque futuramente, todas as religiões vai ficar nítido a essência espiritual, a nossa verdadeira essência, que somos espíritos imortais, em evolução, como disse o nosso querido amigo. Só que durante esse processo, nós recebemos a nossa maior dádiva e a nossa pior dádiva, que chama, isso mesmo, a vida. E o que tem na vida? O livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher tudo. Tem um filósofo, o Sartre, que eu não gosto muito, mas eu já falei aqui em alguns momentos, ninguém está totalmente errado e ninguém está totalmente certo. Nós temos uma grande ferramenta, que é o Espiritismo, de encontrar as chaves do que é real e do que não é tanto real. Nós temos essa chave. E ele tem uma frase que ele fala: nós somos fadados à liberdade. Nós somos fadados. Nós temos o livre-arbítrio. E durante as nossas escolhas espirituais, nós sempre acertamos? Acho que pelo contrário, né? Eu acho que ultimamente que nós estamos tentando acertar mais. Mas é só olhar para a história da humanidade. Guerras, destruição, parece que é um ciclo de guerra e destruição, onde em alguns momentos vem um lampejo de sabedoria, um lampejo de luz, mas isso é normal, não se preocupem. Deus está no comando. Não é o primeiro planeta que passa pela criação de Deus, não é a primeira humanidade que passa por esse processo evolutivo. Deus sabe o que está fazendo. Só que nesse período de evolução nossa, nós tropeçamos muitas das vezes. Não é verdade? E essa mensaginha que eu distribuí para vocês, eu agradeço meu amigo Vinícius pela boa vontade, ele que fez, tá? Depois em casa, nós vamos trabalhar a nossa
nossa reflexão hoje em cima dessa liçãozinha, dessa liçãozinha do Ceifa de Luz, de Emmanuel. Vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos, vamos trabalhar com Paulo e Estevão, tá certo, pessoal? Paulo e Estevão, Livro dos Espíritos, Leon Denis, livro Depois da Morte, e o meu querido de sempre, Jesus no Lar, esse daqui. Só que nós vamos começar com a questão 920 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para a espiritualidade: no mundo atual, planeta Terra, vamos alcançar a felicidade plena? Resposta dos estudiosos aqui, dona Solange: não. Por quê? Porque no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título O Meu Reino Não É Deste Mundo, a felicidade completa é só quando nós alcançarmos a evolução espiritual. E certamente não é nesse nosso planeta de provas e expiações. Como é que chamam os mundos onde são felizes? São mundos ditosos. Então, num mundo de provas e expiações, não tem como se alcançar a felicidade plena. Só que aí Kardec, muito inteligente, falou assim: pô, se eu deixar só essa questão aqui, todo mundo vai desanimar, vai achar que a gente só veio para sofrer e lutar no mundo. Aí entra o nosso outro querido filósofo Schopenhauer, que fala que a vida é só sofrimento, uma luta constante. Tem o seu senso de verdade? Até tem. Mas não vamos ser tão negativistas, porque essa não é a verdade absoluta. Porque sabemos que Deus nos fez para sermos felizes. E Kardec, para tentar nos animar, faz a questão número 921. Desculpa, essa primeira foi a 920. E Kardec faz a questão número 921. Aí Kardec pergunta: mas então, se nesse mundo a gente não tem condições de ter uma felicidade completa, a gente pode ter uma felicidade parcial? O que a espiritualidade responde? Sim. E me permitem ler para mim não distorcer o que a espiritualidade traz. É curto. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se absteria e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. O que a espiritualidade está falando aqui? Que nós, às vezes, não estamos em felicidade, pois transgredimos as leis de Deus. Aí, no primeiro parágrafo dessa mensagem, eu vou ler aqui porque, para facilitar, Emmanuel coloca: quando as crises te visitem, gente, não tem ser humano que não vai passar por crise nesse planeta. Aí muitos aqui vão estar pensando: mas e os ricos e milionários? Pode parecer piegas, mas as provas deles são mais difíceis do que as nossas. Materialmente? Não. Espiritualmente. Aí podem me falar: ah, Léo, mas eu nunca vi alguém triste em cima de um jet ski. Verdade, eu também não, nunca vi. Mas e a felicidade espiritual? E a essência espiritual? É verdade? Mas isso é para outra exposição. Vamos continuar com Emmanuel. Emmanuel continua: ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Quem que pensou em reencarnação aqui, levanta a mão. Grande maioria, né, de nós espíritas, quando fala causa e efeito, o que a gente pensa? Reencarnação. Dívidas, problemas espirituais vindo de outras existências. É uma verdade? Sim. Mas tomemos muito cuidado. Porque nessa mesma questão,
A espiritualidade continua. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea. Nessa mesma existência, quantos erros e equívocos nós cometemos? Aí o que nós fazemos? Não é a vontade de Deus. Não, nada de vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sigamos o caminho correto e sejamos felizes. Essa é a vontade de Deus. E agora eu vou trazer para mim, da história do cristianismo, é o meu favorito. Paulo, o antigo Saulo, ainda Saulo. Orgulhoso, jovem, bonito, forte, na flor da idade. Grande defensor da lei mosaica. Defendia tanto que cometia equívocos acreditando estar fazendo o certo. Um dos primeiros perseguidores de cristãos. Voraz perseguidor. A tal ponto de cruzar desertos e cidades atrás dos primeiros cristãos, como Ananias. E foi num desses momentos, na tão famosa estrada de Damasco, que aparece Jesus. E ainda Saulo de joelhos, olha para Jesus e fala, não sabia que era Jesus. Saulo nunca viu Jesus vivo, né? Encarnado. Então ele olha aquela luz, aquele homem se aproximando e fala, quem é tu? Mas chama de Senhor, porque sabia que naquela luz só poderia ser alguém importante. Quem é tu, Senhor? Jesus, com a voz humilde, fala, sou eu, Jesus. E Saulo, que vinha de uma vida de luxo, conforto, orgulho, arrogância, a elite de sua raça cai de joelhos, em prantos, chorando, porque percebe que cometeu muitos equívocos em sua vida. E estava chorando, pensando de tanto que ele errou naqueles tempos que se passaram anteriormente. Nosso amigo Fernando agora conhece a história, né? E o livro está aqui, é da biblioteca, quem quiser pegar é grátis. Grátis não, né? Porque vai nos trazer uma responsabilidade que não tem preço, né? Mas Jesus, com a sua misericórdia, encosta no ombro de Saulo. Olha que bonito isso. E diz para Saulo, não recalcitres nos aguilhões da dor e do sofrimento. E por que eu digo isso aqui? Porque nós somos Saulo. Nós cometemos diversos erros. Nós cometemos diversos equívocos na lei de Deus. E a dor vai nos alcançar, se não nos alcançou. Só que Jesus fala, não se recalcitres. Não adianta nós ficarmos olhando o passado e os nossos erros. Eles são importantes? Sim, mas para que haja a nossa transformação. Por isso que vamos chamar Chico Xavier mais uma vez. Não podemos voltar atrás e começar novamente, mas podemos, a partir de agora, trilhar um novo presente e criar um novo futuro. E assim Saulo fez. E por que eu estou falando nisso? Porque quando a gente fala de dor, nós procuramos sanar a nossa dor momentânea. Mas nós precisamos de entender que a dor é um processo, a dor é um efeito. E não existe efeito sem causa. E as causas das nossas dores são pretéritas. Às vezes, como vimos, não de reencarnações passadas, às vezes dessa própria vida. Às vezes a gente, antes de, desculpa entrar numa parte mais técnica, mas vou ser o mais simples possível.
quando nós vamos voltar para este mundo, tem um planejamento reencarnatório. E quem que é uma das principais peças que faz esse planejamento? Nós mesmos. Nós nos planejamos. Olha, eu vou vir naquela família porque eu tenho que me acertar com aquele espírito que está naquela família. Eu vou estudar, vou me dedicar, vou me formar, vou ajudar a minha família, vou desenvolver uma religiosidade, seja ela onde for, vou trabalhar nisso para o autodesenvolvimento. Só que quando nós chegamos aqui, o que nós fazemos? Nós rasgamos o contrato, falamos que aquele nome que está lá não é o nosso, porque a gente troca de nome, inclusive, muitas das vezes. Falamos que não assumimos compromisso nenhum e queremos viver a vida material. Aí, quando a dor bate à nossa porta, a primeira coisa que nós falamos é o quê? Pois não, Patrícia? Eu não merecia. Por que eu? Por que eu? Só que agora eu vou chamar um cara que eu acho que ainda está vivo, mas tem tempo que eu não ouço falar dele. Nosso amigo Leone, cantor. Que ele nos traz a música. Por que não eu? Porque essa é a verdadeira essência. Por que não eu? Porque nós somos merecedores de tudo que acontece em nossa vida. Só existe uma vítima no nosso planeta Terra, que foi Jesus. Ele foi a verdadeira vítima, a única vítima. Tem um ditado que não é espírita, mas que o entendimento nos é óbvio, que fala, graças a Deus que o mundo não é justo. Porque se fosse justo, seríamos nós os crucificados. Porque nós somos devedores, nós somos transgressores da lei de Deus. Mas não falo isso para que nós recalcitramos nos nossos erros, que ficamos, poxa, eu sou muito imperfeito. Sim, nós somos imperfeitos, mas que nós devemos fazer com que isso seja um estímulo para a mudança, um estímulo para a transformação, mesmo com as dores. Porque as dores vão acontecer? Vão acontecer. Porque são inevitáveis. As dores são inevitáveis. A nossa amiga Raquel, só que uma serva de Joana de Cusa, que está nesse livro aqui, a lição número 31. E o título é A Razão da Dor. A nossa amiga Raquel aqui pergunta para Jesus justamente o que nós vivemos perguntando. Se Deus é tão bom, tão misericordioso, por que existe tanta dor no mundo? E Jesus, me permitam ler para não... É só uma frase, para não estragar o que Jesus disse em minhas palavras. Jesus fala, o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira, do caminho verdadeiro. Olha que bonito isso. E antes, Jesus fala que a dor é um meio de providência de Deus nos proteger. Olha que bonito isso. Quando muitas das vezes nós estamos muito afastados do caminho reto, vem a dor. É o aguilhão que vai fazer com que a ovelha volte para a estrada. Então, eu sei que, como eu disse, é um tema muito difícil de falar, porque apesar de no capítulo, deixa eu pegar minha cola aqui, no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um título que fala, o título é Sede Perfeitos. Às vezes, quando nós estamos estudando ali, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, até dá uma desanimada de ler quais que são as características de um espírito perfeito. Porque nós nos enxergamos
E constatamos que estamos muitas das vezes muito distante do que aquilo que nos exige. Mas é um processo e nós devemos nos esforçar para chegar lá. Só que neste capítulo, onde fala que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, onde fala que ele é movido pelo sentimento de amor, justiça e caridade, destaca que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é aquele que entende da sabedoria divina de Deus e entende que tudo que nos acontece é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso resgate. Nós temos que entender isso. Nós precisamos de entender isso. Mas falar é muito fácil, não é verdade? Falar, olha, essa dor que você está sentindo é porque precisa de um desenvolvimento seu. É muito fácil a gente falar. Por isso que eu falei que é um tema muito difícil. Porque cada um sente a dor de um jeito. Apesar delas nos igualar. É o que fala no Evangelho do Segundo Espiritismo. A dor nos iguala. Existem milhares de diferenças em fazer o bem, em praticar o bem. Mas a dor é um grande sinal. Por que um grande sinal? Porque a dor nos mostra que se nós praticarmos algum mal com o próximo, ele vai sentir a mesma dor que nós sentimos. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um grande sinal para nós. Só que precisa de compreensão, precisa de entendimento. Juntamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Tem um subtítulo que chama Obediência e Resignação. A obediência, ela tem contato direto com a razão, com o conhecimento. Nós, como frequentadores no centro espírita, estudiosos da doutrina dos espíritos, temos esse conhecimento espiritual. Não podemos alegar ignorância. Não podemos alegar ignorância. Nós temos esse conhecimento. Sabemos que nós devemos obedecer às leis de Deus. O máximo possível. O máximo possível. Então, obediência está diretamente ligada à razão. Mas entra o segundo ponto, que é a resignação. A resignação envolve sentimento. A resignação envolve entendimento, compreensão. Porque saber que eu tenho que me resignar é uma coisa. Agora, se resignar é uma coisa totalmente diferente. Chega para uma mãe que perdeu um filho assassinado e fala assim com ela: é a vontade de Deus. Chega para uma mãe que perdeu esse mesmo filho e fala assim: sabe o que aconteceu? É porque na vida passada, sabe, ele matou outra pessoa e agora ele está... como Jesus disse, né? Pela espada se feres, pela espada será feridos. Quando fala para Pedro, é um sinal da reencarnação? É verdade. Porque nós não vamos sair daqui até que seja pago até o último ceitil. A nossa dívida tem que ser paga. Então, como chegar numa mãe dessa que está passando por esse momento de dor, esse momento de sofrimento? E aqui a gente pode elencar diversas outras dores, doenças físicas, problemas inclusive materiais, sim, por que não? Isso nos aflige, nos traz aflição. Como chegar e trazer a esperança? Como chegar e trazer o amor? Como chegar e trazer a essência de Jesus? Quando ele disse, né, vem a mim, todos aqueles que sofrem, né, e os aflitos, pois eu vos aliviarei. O que isso significa? Outro dia, num estudo, uma nossa amiga aqui perguntou que ela não conseguia entender
Por que se fala que o Espiritismo é a doutrina consoladora? Ela não entendia, mas ela vindo nos estudos, ela disse que ela passou a entender. Porque a resignação, ela precisa de compreensão, ela precisa de absorção no seu espírito, precisa de mudança de sentimentos. Precisa de fé. Só que fé não é talvez aconteça, é certeza. Então é a certeza que o que nos rege é a vida espiritual. A primeira coisa que nós vemos no estudo do Livro dos Espíritos, quais que são as perguntas? São relacionadas a quem? Primeira questão do Livro dos Espíritos, gente, qual que é? O que é Deus? E vem uma sequência de perguntas relacionadas a Deus. E Deus é a inteligência suprema, Deus é a soma de todas as virtudes. Mas quando acontece algo conosco, eu acho que Deus errou. Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Nos falta entendimento, nos falta retirar o nosso egoísmo. Porque o exemplo dessa mãe, que eu falei que perdeu o filho, a verdade é que um poeta chamado Khalil Gibran, ele já fala nos seus livros mais conhecidos, que chamam O Profeta. Em um determinado ele fala que os filhos não são nossos. Isso é uma verdade. O meu marido, a minha esposa, não é nosso. Nós estamos juntos, cumprindo um dever espiritual. É claro, quando formos falar com essa mãe, com essa família, com alguém doente, devemos trazer a esperança do Espírito, a misericórdia de Jesus, que Ele sempre está ao nosso lado, está nos amparando, nos protegendo. Entra a doutrina dos Espíritos, através dos bons Espíritos, a nos auxiliar, a estar ao nosso lado. Porque a misericórdia de Deus, ela é ampla, extensa e cobre todos nós. Todos nós. Só que Emmanuel vai continuar nessa mensagem. Após ele falar do nosso lei de causa e efeito, que acabamos de falar, Emmanuel vai falar: tanto quanto natural, reflitas no impositivo do burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Olha que bonito isso. Primeiro, Emmanuel destaca burilamento. O que é burilar? Os mais antigos devem ouvir mais essa palavra. Burilamento é o processo que se fazia com as pedras preciosas. Uma pedra preciosa, quando é achada na natureza, ela é bruta, cheia de imperfeições. O burilamento é o processo onde se burila essa pedra até se tornar o formato das pedras preciosas. Só que como é feito esse burilamento? É com carinho? É com amor? Não. É esfregando, é partindo, é rachando. Só que essa será que é a vontade de Deus? Sofrimento? Não. Emmanuel, não vou lembrar da mensagem agora, qual é o título da mensagem, qual livro que ele está, mas ele nos traz que a gazela, ele nos traz como a gazela um animal, ele dá o exemplo da gazela animal, um ser sentimental, um ser evoluído. Ele fala que ela acorda com o som dos pássaros. Isso é bom ou é ruim? Bom, né? Só que ele fala que a pedra só acorda com o som da dinamite. Isso é bom ou é ruim? Ruim, né? Aí entra o nosso ditado espírita. Eu vou começar e vocês terminam. Se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor.
Infelizmente, Deus nos quer nos ver sorrindo. Ele queria que nós escolhêssemos os caminhos onde não teríamos dor. Mas, infelizmente, traçamos caminhos que vão nos exigir burilamento, que vai nos exigir o aguilhão que vai fazer com que a ovelha perdida que estava se perdendo volte para o caminho. É a dor. E é uma parábola que pouco se falam, você quase não ouve palestrante nenhum falando sobre essa parábola, não houve quase nenhum dogma religioso falando dessa parábola. Um amigo bate a sua porta à meia-noite. Jesus começa a parábola dessa maneira. Bate na porta, meia-noite. Quem estava dentro da casa estava o quê? Dormindo, tranquilo, sossegado. Vem um amigo e bate à meia-noite, pedindo o quê? Pão. Amigo, me dê pão que chegou visita na minha casa. O cara que está dentro da casa fala assim, ó, já é meia-noite, vai-te embora. O que o amigo faz? Continua a bater na porta. Eu preciso de pão, eu preciso de pão. Ele bateu tanto na porta que quem estava dentro teve que fazer o quê? Abrir e entregar o pão para o cara. Muitas pessoas olham essa parábola e falam que é o poder da persistência, da oração e tudo mais. Mas o meu ponto de vista é que esse amigo que nos bate à meia-noite é a dor. Ela vai chegar e ela vai te exigir aquilo que é necessário. Naquele momento te exige. Pouco tempo atrás a dona Lúcia fez uma palestra aqui excelente sobre o sentido da vida. Porque nós perguntamos o que nós queremos da vida. Mas o tempo todo é a vida que nos pergunta o que você tem para me oferecer. Só que troque vida e coloque Deus. O que nós temos a oferecer para Deus? É o caminho reto. É isso que nós devemos oferecer. Só que quando não oferecemos isso, vão aparecer situações que vão nos obrigar a mudar. Só que quantas histórias a gente já viu? Quando não é nós mesmos, mas eu vou citar o exemplo do próximo, porque os nossos erros a gente dificilmente nós enxergamos. Então, vamos pensar no próximo por enquanto, depois nós vamos refletir em nós mesmos. A pessoa bate cabeça a vida inteira. O que a gente fala dessa pessoa? Ela sofre a vida inteira. E o que a gente fala para essa pessoa? Que enquanto ela não mudar, as coisas não vão mudar. A mesma coisa acontece conosco. A dor está nos exigindo algo, está nos exigindo uma transformação. Uma doença, por exemplo, nos exige fé, nos exige confiança em Deus, nos exige o amor à vida. A perda de alguém, a mesma coisa. Vai nos exigir virtudes espirituais, que muitas das vezes no nosso conforto dentro de casa, nas nossas bem-aventuranças, quando nós estamos teoricamente sendo abençoados o tempo todo, nós não desenvolvemos, nós não enxergamos. Porque grande parte das pessoas caridosas são pessoas que já passaram necessidade. Por quê? Porque conheceram a dor. Porque conhecem, enxergam na dor do próximo a sua própria dor. Por que as pessoas que têm a famosa empatia, né, Isabel, como falamos ontem, porque verdadeira empatia não existe, ninguém sente a dor do outro. O que nós inventamos é uma maneira de tentar aliviar a nossa consciência. Muito bem, dona Cida. E melhor do que nos colocarmos, lembra quando eu falei que está no Evangelho que a dor nos iguala? Quando nós passamos por esse mesmo processo de dor, nós reconhecemos no nosso próximo que está passando naquele momento pela dor, o nosso irmão,
um ser semelhante a mim, que tem as mesmas dores. Aí sim nós vamos conseguir ter a verdadeira compaixão. Aí sim, talvez vai nos abrir os sentimentos de aplicar os verdadeiros ensinos de Jesus. Só que aí finaliza, Emmanuel, a gente só vai ficar nesse primeiro parágrafo, é necessário aceitar. Porque não é todo mundo que a dor bate na porta e a pessoa se transforma. Quantas vezes a gente vê isso conosco mesmo? Nós precisamos de aceitar. Aceitar o quê? Deixar a vida me levar? Não. Isso é conformismo. Ninguém tem que ser conformista aqui. Fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para nos transformar. Mas tem coisas que precisam de aceitação. Às vezes também é preciso saber sofrer. Eu sei que é duro dizer isso, porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sentir dor. Vamos trazer Francisco de Assis. Deus, me dê forças para que eu possa mudar aquilo que possa ser mudado. Possa aceitar aquilo que não pode ser mudado. Mas que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa distinguir uma coisa da outra. Aí entramos quando a dona Lúcia trouxe Viktor Frankl, um prisioneiro do campo de concentração. Viveu na prática a dor. Desenvolveu um trabalho psicológico, né? A logoterapia fantástica. Famosa frase: quando uma situação não cabe transformação, essa situação nos desafia a mudar a nós mesmos. Aí entra o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Mundo Não É Dessa Terra. Tem um subtítulo que traz o subtítulo, que o nosso amigo Leonardo gosta muito, ponto de vista. Porque para aceitar as dores, precisamos de mudar o ponto de vista. A dor, alguém aqui quer sentir dor? Não quer. Mas se ela veio, é porque é necessário. Precisamos de mudar esse ponto de vista. E nesse subtítulo nos traz a importância de olhar a visão espiritual e não a visão material. Porque no mundo de hoje, quem é vitorioso no mundo de hoje? Quem é rico? Quem é bonito? Quem tem milhares de seguidores? Quem ocupa cargo político ou algo do tipo? Exato. E olha a nossa infelicidade. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Já falamos isso aqui diversas vezes. Não tinha bolso na sua túnica para colocar moedas. Deitava sobre uma pedra. Palavras dele, porque não tinha nenhuma cama. Não almejava nenhum poder político, nenhum poder sobre o outro. O único poder que ele nos ensinou a ter é ser sobre nós mesmos. Esse é o verdadeiro poder. Só que em vez de nós olharmos com essa visão espiritual, nós continuamos olhando com visão material. E nós não fomos feitos para ser felizes? Sim. Mas procuramos a felicidade em locais onde ela não se encontra. Voltamos a Paulo. Quando Paulo disse, a tudo dei graças. Seja grato a tudo. Quando que Paulo disse isso? Muito bem, Hugo, na prisão. Depois de ser chicoteado, espancado. E ele disse, a tudo dai graças. É um momento de fé. É um momento de, como disse o nosso amigo Antônio Carlos na última exposição dele, de falarmos, agora eu estou totalmente entregue nas mãos de Deus. Essa é a verdadeira fé. São nos problemas, são nas adversidades,
são nas dificuldades. Porque, infelizmente, quando estamos no nosso conforto de nosso lar, da nossa casa, nós não pensamos no próximo, nós não pensamos nas dificuldades dos nossos vizinhos, não pensamos em nada. Vivemos a nossa vida egoisticamente. E vamos esquecer da nossa essência divina. Por isso que às vezes vem um aguilhão falando, ó, você está no caminho errado. Aí a gente fala, mas eu não pratico mal. A gente muitas das vezes não se acomoda por isso. Exato, exatamente isso. Ontem a gente deu esse exemplo aqui, Raquel. Para que uma cadeira é feita? E quando ninguém senta nela, ela se torna uma cadeira o quê? Inútil. Deus nos fez para fazer o quê? O bem. E se nós não estamos fazendo o bem, nós também não estamos no caminho correto. Então, não fazer o mal é obrigação também, assim como fazer o bem é uma obrigação. Não nos coloquemos na nossa conformidade de levar a nossa vida egoisticamente, falando, eu não pratico o mal, mas e o bem, estamos praticando? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, praticar o bem não envolve nem dinheiro, envolve sermos exemplos do Cristo. Amarmos, perdoarmos no nosso dia a dia, ter compaixão, enxergar no próximo o nosso semelhante, que também sente dores como nós sentimos. Porque um dos grandes objetos de transformação alheio, nós sempre não falamos que devemos divulgar o Espiritismo, que devemos divulgar Jesus, a gente sempre não fala isso? Qual que é um dos lemas que Emmanuel fala? Qual que é a maior caridade para o Espiritismo? Sua divulgação. Mas é em palavras? Também, mas principalmente na vivência espírita, que é a vivência cristã. Como é que pode nós falarmos sobre a vida espiritual, só que quando acontece conosco, nós não temos a confiança em Deus, nós deixamos que a dor nos aflija. Vamos sentir dor? É uma coisa, mas vamos sofrer pela dor? Não. O Espiritismo também não tira a dor de ninguém, mas ela nos dá força, nos dá ânimo, para que possamos superar, transformar o que pode ser transformado, principalmente em nós mesmos, mas a aceitar algumas consequências das nossas próprias escolhas e das nossas próprias necessidades de transformação. Aí está a diferença da aceitação. Não é uma aceitação dogmática. Você tem que aceitar porque essa é a lei de Deus, é a lei de causa e efeito, é a lei da reencarnação. Não. É aceitar porque nós vamos entender que estamos através de um processo. Que isso que vivemos aqui, a vida corpórea, é muito importante. Só que é passageiro. Isso aqui é caminho. Isso aqui não é destino. O destino é o plano espiritual. É a nossa essência espiritual. Esse é o destino. A dor vai doer? Vai. Vamos sentir aflições? Vamos. Jesus mesmo disse, no mundo havereis aflições. Ele nunca disse que ia ser fácil. Ser cristão não é fácil. Só que ele nos anima. Tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. E olha que bonito isso, né? Ele não venceu no mundo, como já falamos aqui. Ele venceu o mundo. E assim como nós, também podemos e devemos fazer. Principalmente vencendo a nós mesmos. Para isso, temos o maior dos amigos, Mestre Jesus, que disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então,
quando a dor nos bater à nossa porta, vamos abrir o mais rápido possível a porta e atender o pedido da dor, que certamente é um pedido de transformação nossa. Pois assim como Saulo, o perseguidor dos cristãos, encontrou a dor por consequências de suas próprias atitudes, ele se transformou em Paulo e foi um dos maiores divulgadores, não somente em palavras, mas em ações do ministério de Jesus Cristo. Transformado. O novo homem, é preciso que o velho homem morra para que o novo homem nasça. E muitas das vezes é necessário a dor. Então, que mudemos esse ponto de vista da dor, entender que ela faz parte do processo. E que muitas das vezes não somos vítimas, mas somos os causadores desses próprios efeitos. Mas não nos esqueçamos do nosso Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado. Que tenhamos todos uma boa noite. Vamos nos preparar para o passe. Lembrando alguns avisos, que o passe é um momento muito importante para casa. O passe não começa aqui dentro, o passe já começou durante a palestra, o passe é aqui dentro e ele termina quando nós retornamos aqui para as cadeiras. Então, para que possamos aproveitar todas essas energias positivas, vamos manter em prece, vamos manter nos energizando, nos harmonizando, para que possamos realmente sermos recebedores dessas energias. Tá certo, pessoal? Vamos para a nossa prece. Amado Deus, Mestre Irmão Jesus, nosso divino amigo, nosso modelo e guia, a Ti agradecemos, ó Mestre, por todos os seus ensinamentos, por todos os seus exemplos de superação. E o Senhor, que era a verdadeira vítima, nos mostrou o poder da aceitação quando for necessária. Nos mostrou que muitas das vezes a dor é o remédio necessário para a cura de nossas almas. Mas que possamos ter esse entendimento, que possamos enxergar as necessidades que os momentos nos impõem, para que possamos nos transformarmos com os seus exemplos e os seus ensinamentos. Que possamos, ó Mestre, auxiliados pela espiritualidade amiga, que certamente vem pelo seu nome, seguirmos no caminho do bem, retificando os nossos pensamentos, alinhando os nossos sentimentos e transformando tudo isso em ações positivas no nosso dia a dia. Que o Senhor, Mestre, nos dê a força e o ânimo necessário para essa caminhada, nos auxilie e guarde hoje e sempre. Assim seja.